Sistema fotovoltaico para embarcações e motorhomes. No vídeo de hoje vamos fazer um especial sobre bateria de lítio. Por que será que elas são tão badaladas, né? As pessoas estão trocando as baterias estacionárias, as de gel, as de AGM, pelas baterias de lítio. Será que elas são tudo isso mesmo? A gente sabe que elas são um pouco mais caras, né? Essa é a nossa ideia. Não seria tudo isso só um modismo que logo passa? Bom, sobre isso nós vamos conversar nesse vídeo, mas antes quero convidar você a participar do nosso canal, inscreva-se nele e a deixar o seu like, tudo bem? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer uma bateria de chumbo ácido, uma boa bateria de estacionária e comparar com a bateria de lítio. Aí estão os modelos de cada uma delas, tá? E vamos ver as especificações básicas de cada uma delas e ver quão próximas ou quão distantes elas estão uma da outra. Vamos lá. A bateria de chumbo ácido, a bateria estacionária, fala que ela tem, o manual, né, diz que ela tem 105 amperes-hora, usando dentro do regime C20 e ela é em 12 volts. Já a bateria de lítio, ela tem 100 amperes-hora, usando no regime C5 e ela é de 48 volts. Ok, tudo bem. Outro detalhe, a bateria de chumbo ácido, ela pesa 27 kg e a de lítio 44. Aí a gente pensa, poxa, mas eu achava que lítio era mais leve, né? Bom, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que a bateria estacionária ela é em 12 volts. Normalmente as baterias são em 12 volts. Já essa de lítio, esse modelo, é em 48 volts. Então, para a gente fazer uma comparação adequada e justa, a gente precisa conceber um sisteminha em 48 volts nas baterias estacionárias. Para isso, a gente precisaria de 4 baterias de chumbo ácido estacionárias para ter um sisteminha em 48 volts. Bom, considerando as 4 baterias, veja, o piso já muda muito de figura. Olha lá, 108 quilos. Agora compare com 44 quilos. Você continua achando que as baterias de lítio são mais pesadas? Na realidade, são menos da metade do peso do seu sistema 48 volts em um sistema de chumbo ácido. Tá bom? Então, esse talvez seja o nosso primeiro item bem relevante. Um sistema de lítio normalmente é bem mais leve, realmente mais leve do que um sistema de chumbo ácido. Vamos lá para frente. O outro item importante para a gente levar em consideração é o regime de descarga, que na bateria de chumbo ácido ele orienta para que seja dentro do regime C20. Já na bateria de lítio, o regime é C5. Mas qual é o impacto disso? Dá para comparar um com o outro? Como que a gente entende esse número, né? Vamos lá, vamos pegar a bateria de estacionária. O que significa esse regime C20? Vamos relembrar rapidamente aqui. É a gente pegar a capacidade nominal da bateria, no caso 105 amperes. Se eu quero o regime C20, saber qual é o regime C20, então a gente divide por 20 horas. Isso significa dizer que a gente pode drenar dessa bateria e ainda estar dentro do regime C20 no máximo 5,25 amperes. Ok. Esse é um consumo da bateria dentro do regime C20, que o fabricante orienta a gente a gente praticar. Ok. E na outra, é a mesma coisa. Eu pego 100 amperes, que é a capacidade nominal, divido por C5, por 5 horas, agora é C5. E isso nos dá 20 amperes. Olha, já dá uma diferença grande. Para a gente entender bem certinho o significado de quão legal ou quão ruim são esses números, pense no seguinte: imagine você trabalhou bastante e aí você conseguiu e juntou um dinheiro. Vamos dizer que você tenha 105 dinheiros. Aí você falou, poxa, é muito dinheiro para andar com isso no bolso, eu vou pegar e colocar num banco. Daí, tudo bem, você vai lá, guarda seu dinheirinho no banco. Certo dia você pensa, olha, eu vou levar a família para a gente tomar um sorvete, tomar um picolé, levar as crianças, beleza? Aí você vai, pega do banco um dinheiro que é suficiente para você comprar o seu picolé lá, beleza? Aí, se você tirou um, lá no banco passa a ter 104 agora.
Ok, tá aí, tudo bem. Passado um tempo, você vai lá, restaura esse 1 que você usou, então você tem novamente o 105, beleza. Certo dia você pensa, olha, estou precisando comprar um computador para o meu filho. Aí você vai lá, faz uma pesquisa e descobre que o computador que você quer dar para ele custa 35 dinheiros. Ok, está dentro do seu orçamento, tudo certo. Aí você vai comprar, você chega lá na loja, vai passar seu cartão e na hora de usar a maquininha, valor indisponível. Como assim, valor indisponível? Eu sei que eu tenho saldo no banco. Aí você pega, liga lá para o banco e pergunta, olha, você pode confirmar se eu tenho 105 mesmo? Aí o banco retorna para você e fala, sim, você tem 105. Aí você fala, mas como assim? Porque eu fui fazer uma compra de só 35 e deu valor indisponível. Aí o banco responde para você e fala, sabe o que é? É que se você tendo 105, você só pode usar 5,25 por vez. Aí você pensa, mas como assim? Eu não tenho meu dinheiro lá do banco? Tem. Mas não posso usar tudo? Não, não pode. Ah, não gostei disso não. Peraí, vou tirar meu dinheiro desse banco, vou colocar em outro lugar. Aí você fala pro banco, olha, em meia hora, em 15 minutos eu tô aí. 15 minutos eu chego aí, eu quero o meu dinheiro. Aí o banco fala, tudo bem, pode vir, não tem problema. Mas se em 15 minutos você vier tirar o seu dinheiro, você só vai levar 37,5. O quê? Como assim? Mas eu não tenho 105. Tem, mas se você for tirar tudo, 37,5 agora. Veja, esse é o tal regime C20. Na realidade, o banco é a nossa bateria estacionária. E se ela tiver uma capacidade nominal de 105, você só pode tirar 5,25 por vez, né? Você pode drenar no máximo 5,25 amperes por vez. Caso você tire mais do que isso, você não vai ter mais aquele seu 105. Se você resolver drenar tudo que a bateria pode te dar em 15 minutos, por exemplo, ela só vai te dar 37,5 amperes. Tá certo? Agora, talvez você consiga pensar melhor do significado aqui, ó. A bateria de chumbo ácido estacionária, num regime C20, só vai dar para você 5,25 amperes. Quer dizer, para ela ter 105 ampere-hora mesmo, a gente só vai poder drenar 5,25. Veja, a bateria de lítio, ela trabalha muito bem no regime C5. A gente pode agora drenar 20 amperes. São duas baterias de capacidade nominal muito próxima uma da outra, né? Mas a bateria de lítio pode entregar muito mais energia do que a bateria estacionária de chumbo ácido. As duas têm 100, na casa dos 100 amperes hora, mas você não pode drenar tudo o que você quer. Na de chumbo ácido, você só pode drenar uma quantidade ínfima, uma fração bem pequena, para ela ter as características dela. Se a gente drenar mais do que isso, a gente acaba tendo alguns outros problemas, né? Bom, essa é uma das características. Veja como a de lítio é bem mais interessante. Vamos pensar agora no tempo de vida, no ciclo de vida. Isso é ligado diretamente a qual é a profundidade da descarga que a gente faz nas nossas baterias. Como assim profundidade? Você tem lá a sua bateria e ela pode te dar uma determinada energia. Se você retirar 10, 15% é um jeito, é uma coisa, é uma quantidade de energia. Mas você pode tirar 50% da energia que você armazenou lá? Pode, você tira, né? Você pode tirar 80%? Pode. Só que isso vai mexendo no tempo de vida útil da bateria. Veja aqui, esse fabricante da DF2000 fala que se você drenar 20% da capacidade da sua bateria ali, veja, você vai ter 1.500 ciclos. Quer dizer, o ciclo é carregar e descarregar, carregar e descarregar. Se a gente dividir 1.500 ciclos, vamos supor que a gente faça um ciclo por dia, né? Isso vai dar cerca de 4 anos. Tá certo? E 20% normalmente é algo em torno de 12,3 volts. Ok. Se nós drenarmos, por exemplo, apenas como exemplo, 30%, o fabricante diz que a gente vai ter
menos de 1.000 ciclos de vida. Quanto mais a gente drena da nossa bateria, menos tempo de vida útil ela vai ter. No caso aqui, seriam 2 anos e meio e seria uma voltagem algo em torno de 12,2. Veja, a bateria cheia, algo 12,6, 12,7. Quando chegar em 12,3, ela tem 4 anos de vida útil. Se você abaixar 12,2, perde quase 2 anos nessa história, 1 ano e meio aí, né? Então, isso considerando a 25 graus Celsius, tá bom? Se a gente fizer uma temperatura maior do que essa, a vida útil dela diminui ainda mais. Agora vamos comparar. Bom, a estacionária de chumbo ácido, 1.500 ciclos, isso significa cerca de 4 anos se a gente usar dentro do regime C20, e a gente só pode drenar dela 20% da capacidade dela, isso a 20 graus Celsius. Vamos ver como que seria esse esquema na bateria de lítio. Bom, a de chumbo ácido 1.500 ciclos, a de lítio 6.000 ciclos. Uau! 6.000 ciclos dá quantos anos mais ou menos? Bom, na de lítio, se a gente dividir isso por 365 dias, dá 16 anos. Veja, a diferença é muito grande. E sabe quanto a gente pode drenar a cada ciclo? 80% da bateria. Uau! E só esses 3 itens aqui, isso que a gente conversou agora, a gente pode ver como a bateria de lítio é muito, mas é muito melhor, ou muito superior, ou é bem diferente de uma bateria de chumbo ácido, uma bateria estacionária de boa qualidade. Essa DF2000 é de uma bateria top no mundo do chumbo ácido, né? Mas a de lítio deixa ela assim muito longe, tá certo? Vamos lá, vamos para frente. Agora, dê uma olhada assim na de DF2000, né, de chumbo ácido estacionária, a gente drenasse 80% dela. Olha o que acontece com a vida útil dela. Não ia dar nem 6 meses. Tá? Então a diferença é muito grande mesmo. Bom, isso a 25 graus Celsius. Mas como que a de lítio trabalha? Ela tem essa questão da bateria, da temperatura também? No caso, é de menos 20 graus Celsius a mais 55. Veja como a bateria de lítio lida muito melhor com essa questão da temperatura, né? Você viu que eu coloquei um asterisco ali? É porque o manual dela fala que para carregar, quando você estiver carregando essa bateria, ela trabalha de 0 grau a 55 graus Celsius. Mesmo assim, é muito melhor do que a bateria. É muito mais tranquilo para a bateria de lítio lidar com a temperatura do que a bateria de chumbo ácido. Outra coisa, todas as baterias de chumbo ácido a gente tem que fazer carga lenta. Quando a gente faz uma carga rápida, a vida útil dela, ela não é mais a mesma, a vida útil diminui, o rendimento dela é completamente diferente. Então, a gente tem que fazer carga lenta nela. Já a bateria de lítio, não, carga rápida. E isso é muito legal, tá certo? Enquanto na bateria de chumbo a gente precisa carregar algo em torno de 10% ou menos, na de lítio a gente pode carregar com 100% direto nela. Na prática, assim, você tem um sisteminha em bateria estacionária, chumbo ácido, a gente passa horas, o dia inteiro para carregar, às vezes 2, 3 dias, dependendo da condição das placas solares, do sol, leva um tempão para carregar. Né? Já a bateria de lítio carregaria a mesma coisa muito, mas muito mais rápido. Às vezes dá menos de 1 hora. Então, enquanto a gente está carregando um sisteminha de chumbo ácido ou sisteminha estacionário, quem tem uma bateria de lítio pode carregar 2, 3, 4 vezes, sabe? Pode carregar várias vezes, enquanto a gente está carregando só uma na bateria de chumbo ácido, né? Então é outra coisa que é bem diferente. E a questão do preço? Vamos lá. No dia de hoje, né, na data da gravação desse vídeo, uma DF2000,
eu vi o preço de uma DF2000 e coloquei aqui para você. Só que a gente não pode considerar uma única, porque é um sisteminha em 48 volts. Então a gente precisa considerar 4 baterias DF2000 para dar um sistema de 48 volts. Então dá 3.100 e pouco aí, tá certo? E quanto custa a bateria de lítio? 10.694. Ah, tá vendo aí a pressão dela, né? Então, a gente tem esse susto se a gente olhar de forma simplória, porque quantos anos dura o sistema da bateria estacionária? No caso aqui, dura 4 anos, segundo o fabricante, se a gente usar muito, muito, muito bem essa bateria aqui, então dá 793 por ano. Já a bateria de lítio, como ela dura 16 anos, eu posso dividir esse valor por 16, significa que são 652 por ano. Veja, a bateria de lítio é mais barata. Isso quebra um tabu que a gente acha, a bateria de lítio é mais cara. A gente não pode levar em consideração tão somente o valor final dela. A gente tem que ver quanto tempo ela dura, quantos anos ela vai estar ali muito bem servindo a gente. E aí, se a gente contabilizar o custo da bateria por ano, a gente vê que a bateria de lítio é mais barata. Isso é um dado bem curioso. Para você ter uma ideia, a diferença que está dando aqui é de 17%. Quer dizer, quem tem um sisteminha de chumbo ácido está tendo um prejuízo de 17% do valor que ele pagou por ano por estar usando um sisteminha de chumbo ácido, simplesmente. Tá certo? Então, esse é um dado bem, bem interessante. Vamos ver algumas coisas extras aqui. A gente vai falar rapidamente, não vamos nos aprofundar nesses temas, mas são coisas interessantes para a gente saber ou ter tido contato pelo menos uma vez. Vamos lá, então, a bateria de lítio tem bem menos manutenção, não tem que ficar completando o eletrólito, fazendo recarga em 3 estágios. Ela é muito mais simples, equalização dos vasos, não tem nada disso. Ela ligou e acabou. Então ela é muito mais tranquila para trabalhar na questão manutenção. Ela pode trabalhar em qualquer posição. Bateria de lítio não tem isso de pôr ela numa determinada posição. A de chumbo ácido, a maioria delas tem. Se você trabalhar de ponta cabeça, por exemplo, o eletrólito pode vazar da bateria, tá certo? Os fabricantes dizem para você não ficar inventando isso de mudar de posição. Algumas baterias, as de gel, as de AGM, às vezes a gente é mais tranquilo com isso. Mas em linhas gerais, as baterias de chumbo ácido, as estacionárias, elas não podem trabalhar com qualquer posição, mas a de lítio pode. A de lítio pode, isso pode fazer muita diferença aí no motorhome. Às vezes a gente quer colocar num lugar assim meio estranho, porque a gente tem restrição muito grande de espaço, né? E a bateria de chumbo eu não posso pôr em qualquer lugar, tá certo? E para quem mora em veleiro, por exemplo, que pode passar horas e horas com o barco inclinado em relação à linha do horizonte, que a gente chama adernado, ou uma lancha que balança, pega um mar mais grosso, fica toda hora com a bateria não fica na posição que a gente gostaria que ela ficasse, né? As de lítio não teria problema algum. A tensão mais estável na descarga. Isso é um negócio, olha, quando eu vi isso, eu falei, uau, que legal. É o seguinte, à medida que a gente vai usando a bateria de lítio, a tensão dela tende a não cair muito, ela decai muito, mas muito mais lentamente. A tensão dela vai cair mais rápido depois dos 80% de carga, de descarga, né? As baterias estacionárias, as de chumbo ácido em geral, se você pega uma bateria meia carga, por exemplo, você vai ligar um motorzinho nela, o motor não liga no máximo, ele já está mais fraquinho só porque a bateria já está meia carga. Isso não aconteceria dessa forma na bateria de lítio. Ela mantém os níveis de tensões lá em cima quase toda a vida útil ali que você estiver usando, no momento que você estiver usando ela dentro dos 80%, né? Então isso é uma coisa bem, bem legal. Não libera as gases, né? As baterias de chumbo ácido têm essa questão de ter uma reação química, libera alguns gases lá e alguns deles são tóxicos, mas isso já não existe na bateria de lítio. Então, dependendo do seu contexto, isso pode ser um negócio muito interessante.
há várias baterias de lítio, né? Lítio polímero, íons lítio, lítio ferro fosfato, que é essa que a gente está mostrando aqui. Tem a de titanato de lítio, aqui é uma melhor que a outra, tá certo? A titanato de lítio tem uma vida útil até maior do que essa que a gente mostrou aqui, tá certo? Então há vários tipos interessantes para a gente trabalhar. Claro, a gente aqui não está esgotando o assunto todo. Há muita coisa que a gente pode aprender e pode conversar sobre isso, tá bom? O assunto vai, assim, tem muita coisa para acontecer. Mas vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu até aqui? Vamos lá, vamos lá. São mais leves, muito interessante. A gente pode drenar muito mais, pode usar no regime C20 e não no regime C20. A gente pode usar no regime C5, de novo, C5 e não no C20 das estacionárias, isso é muito legal. A descarga a gente pode ir até 80%, quanto as de chumbo ácido, as melhores estacionárias, né? 20%, 30% no máximo, olha lá. Elas lidam muito melhor com a temperatura. As de lítio, elas não sofrem tanto quanto uma bateria de chumbo ácido sofre. Ela carrega muito mais rapidamente, mas assim, absurdamente mais rápido do que um sisteminha chumbo ácido, tá certo? E são mais baratas, gente, são mais baratas. A gente tem que tirar isso da cabeça, que elas são mais caras, né? O que fica caro aqui, eu acho que é um negócio... porque eu fiquei pensando, por que eu tenho uma versão tão grande quanto aos preços das de lítio? O que acontece é que a de lítio, por exemplo, dura 16 anos, certo? Então, a gente compra 16 anos de uso de uma vez. Por isso que o valor fica mais alto. Já as de chumbo ácido, dura 4 anos, na melhor das hipóteses ali, eu compro a cada 4 anos, né? Se eu não usar bem, eu compro a cada 2 anos. Eu vou comprando. Só que no final daqueles tais 16 anos, eu gastei muito mais dinheiro se eu tiver um sistema chumbo ácido. Na prática, as de lítio são mais baratas. E aí, como você está se sentindo, hein? Depois de descobrir tudo isso. Olha, eu não sei como você está se sentindo, mas eu sei como eu estou me sentindo. Eu tô pensando assim, gente, o que eu tô pensando? Onde eu tava com a cabeça sonhando em ter bateria estacionária, bateria de chumbo ácido. A gente fica, nossa, eu quero ter aquela bateria, não sei o que, mal grana, você fica pensando isso. Gente, acabou isso. Não faz mais sentido. A gente tem que mudar uma chave na nossa cabeça e o nosso sonho tem que ser outro. Tudo bem que, né, talvez a gente ainda precise usar a nossa de chumbo ácido no tempo, mas assim que der, pelo menos eu tenho isso no coração. Eu quero. Tudo bem, se eu não puder gastar 10 mil numa bateria dessa de lítio, mas eu puder trocar alguma coisa do meu sistema por uma bateria, pelas baterias de lítio, isso eu vou fazer. Eu quero aposentar o quanto antes do sistema de chumbo ácido, tá bom? E aí, o que você acha? Eu quero deixar um convite a você para participar do nosso Telegram, do Instagram. A gente tem um ambiente só sobre elétrica de motorhomes e barco. Eu queria muito que você fosse lá, discutisse, conversasse, colocasse sua opinião, suas impressões, né? O que você achou de saber de todas essas coisas? Para você, vale a pena chumbo ácido ou o seu sonho já é a de lítio, né? Então, ali vai ser um lugar muito legal para a gente conversar. Então, você é muito, muito bem-vindo. A gente tem também um canal sobre a vida náutica. A gente mora no mar, num barco. E aí eu quero convidar você, se você quiser ouvir algumas histórias da nossa vida, lá também tem, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Vai ser muito, muito legal. É isso aí.